Olá, meu povo, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, estamos bem. Cabelo de quarentena, vai quarentena, os cachinhos. Eu venho hoje aqui trazer uma palavra para você que se encontra em Apocalipse 3:3. Vou ler para vocês aqui. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. E arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não sabereis o que hora sobre ti virei. Aqui vem falando de coisas que nós não deveríamos nunca esquecer, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido. A palavra de Deus vem exortando em Apocalipse, falando sobre coisas que nós devemos lembrar. Então, eu fazendo um estudo, aí eu vim trazendo a memória, né? Que a palavra de Deus diz, traga a memória aquilo que te dá esperança. Então, quando a palavra de Deus diz, lembra-te, pois, do que tens recebido, eu fiquei pensando comigo, o que eu tenho recebido? Ou pergunto a você, o que você tem recebido? O dia que aceitei a Cristo foi um dia glorioso. Isso aí é um dia que a gente não pode esquecer. Cada um teve uma experiência, né? No que diz respeito à conversão. E em Efésios 2:4 fala assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Efésios 2:4-5. Aí eu fiquei lembrando, pela graça, não é mérito. Eu fiquei lembrando o dia que as pessoas falam aceitar, né? Mas foi como o Senhor tivesse me aceitado. E é assim, porque nós vivíamos, né? Mortos, né? Separado de Deus. Essa morte aqui é essa separação de Deus. As nossas ofensas, né? E eu lembro quando eu me converti e aquela palavra naquele dia foi como uma flecha direto no meu coração. Aquele pastor foi usado, pastor Isaías da Palma, ele foi usado por Deus para falar tudo o que estava acontecendo na minha vida, tudo que eu estava passando naquele momento, e naquele exato momento eu percebi que era Deus falando comigo. E não vou falar para você, naquele dia eu não levantei a mão, mas eu compreendi que era Deus falando comigo. Eu fiquei sem forças, porque o inimigo das nossas almas faz tudo, né? Para nos tirar a vontade, tirar essa percepção de Deus. Então, naquele dia, eu não levantei a mão, mas eu ouvi a palavra. Eu acredito que naquele dia houve um mover no meu coração. E foi uma coisa que eu tenho lembrado quando eu estava estudando aqui. Lembra-te, pois, que tens recebido. Foi o dia que eu recebi a salvação de Cristo, né? A gente também não pode esquecer nunca o sacrifício de Cristo em nosso favor, né? Porque você se converte no primeiro momento, quando Deus fala contigo, naquele primeiro momento você se arrepende do que você fez. Essa é a minha concepção de entendimento da palavra. E depois que você recebe a Jesus Cristo, você entende que Deus falando contigo, você começa a compreender o sacrifício, né? O sacrifício de Cristo a nosso favor. Porque não seria possível, não é possível você ter essa ligação com Deus se não for através de Cristo. Aí em 1 Coríntios fala, né? 1 Coríntios 11, depois eu vou botar todos os textos relacionados. 1 Coríntios 11, 23-24, que diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos escrevi. É Paulo falando, né?
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Quando ele fala, a gente não pode esquecer nunca do sacrifício de Cristo no nosso favor, é fazer o que a palavra de Deus diz. Todas as vezes que comeres e beberes, trazer à memória o sacrifício de Cristo. Porque, por isso que eu acho que é incabível, ao meu ver, um cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro não participar da ceia ou ignorá-la, já que é uma coisa que nós não devemos esquecer nunca, que é um mandamento, que chega a ser uma ordem de Cristo, fazer isso. O quê? Entrar em comunhão, fazer essa comunhão na ceia, fazer isso em memória até que eu volte. Então, é uma coisa que nós devemos sempre lembrar, não esquecer de participar, estar presente na ceia e lembrar esse memorial, né? De sacrifício, memorial que foi feito em sacrifício das nossas vidas, né? Que ele fez isso por nós, o sacrifício, o castigo que era para nós, ele tomou sobre ele. A condenação que era para mim, ele tomou sobre ele. Por isso que nós não podemos nunca esquecer desse sacrifício. Outra coisa que nós não podemos esquecer é aquilo que temos ouvido e recebido do Senhor, né? Todas as vezes que nós vamos para o culto, todos os cultos, o Senhor fala comigo. Eu não sei se isso acontece comigo, acredito que acontece contigo também. Se você é amante da palavra de Deus, se você ama estar na casa de Deus, nós passamos um período aí longe da casa de Deus, mas eu nunca deixei de ouvir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Essa santa, essa preciosa palavra de Deus. Essa palavra que não nos deixa pecar. Essa palavra que nos ajuda nas nossas fraquezas. Essa palavra que nos ajuda a ser melhores a cada dia para Deus, para agradar ao nosso Senhor. Então, aqui em João 15, 10, 11. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, isso aí é Jesus falando, e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O que está falando? Se você guardar o mandamento, igual o salmista diz, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu guardo esses mandamentos, essa palavra, toda essa palavra que o Senhor tem nos dado a cada momento que nós temos ouvido a palavra ou lendo a palavra, isso vai permanecer em nós. E isso vai virar gozo, isso vai virar alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Aonde eu tiro essa força? É na palavra. É na palavra. Se eu não amar a palavra, né? Se você não permanecer na palavra, você não ama, não é? A palavra de Deus diz que aquele que ama Jesus, ele faz o que Jesus manda, entendeu? Outra coisa que nós não podemos nunca deixar, nunca esquecer, que é os milagres. Os milagres que recebemos de Cristo, né? Aí toda vez quando eu falo milagre, aí eu lembro daquele hino: quantas bênçãos conta, quantas são recebidas das divinas mãos, uma, digas de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Oh, maravilha! Os milagres que recebemos. Quando eu era jovem, antes de aceitar Jesus, bem jovenzinha, eu
estudava no colégio, estudava de manhã. Então, na minha casa era comum deixar na rádio relógio. E para poder, o relógio despertava, meu pai despertava e ligava a rádio relógio para a gente ficar ouvindo até a gente realmente levantar, né, para começar a se arrumar. A gente ficava ouvindo a rádio relógio para a gente não perder a hora para ir para o colégio. Eu estudava longe, tinha que pegar ônibus. Aí tinha na rádio relógio, em cada momento falava assim: em cada minuto que passa é um milagre que não se repete. É uma verdade. Cada minuto da sua vida é um milagre. E nós não podemos esquecer do milagre da vida. Quando neste tempo que muitas pessoas se perderam, não estão mais conosco, e nós estamos hoje vivos para a glória de Deus, isso é um milagre. Você não ter sido contaminado e sido ceifado nesta pandemia, isso é um milagre. Nós temos um erro muito constante no povo de Deus, que é achar que milagre é só as coisas espetaculares, né? As coisas espetaculares, coisas espetaculares. Você sabe que eu estou falando de coisas espetaculares. Não só de cura, a cura espetacular. As bênçãos financeiras espetaculares. E cada momento, cada arroz com feijão e ovo que você come é uma bênção, é um milagre para ser contado, porque tem muitas pessoas que não têm isso para comer. E os milagres que recebemos de Cristo está em Salmo 103, que é lindo. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Lembra disso? O perdão é um milagre. É um milagre que nós recebemos por Cristo, que sara todas as tuas enfermidades. Quem sara todas as tuas enfermidades? É Cristo. Que redime a tua vida da perdição. Quem redime a tua vida da perdição? É Cristo. Que te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem te coroa com benignidade e misericórdia? É Cristo. É o Senhor. As misericórdias do Senhor, aleluia, são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim, novas são a cada manhã. E continua aqui o texto do Salmo 103, 3 e 5. Que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. Oh, aleluia! Nós não podemos esquecer dos milagres que o Senhor tem te dado. Os milagres que o Senhor tem proporcionado para ti a cada dia. Eu queria dar uma pausa agora e você pensasse que Deus tem me dado. Qual milagre o Senhor tem feito para mim? Só aqueles espetaculares? Ou cada minuto que passa? Eu posso falar que é um milagre que não se repete. Cada minuto que passa que eu vou ao mercado e não sou contaminada é um milagre. Nós temos que trazer a memória e lembrar sempre daquilo que o Senhor tem feito, tem nos preservado em vida nesta época, tem te dado mantimento nesta época, tem nos proporcionado coisas que nós não poderíamos fazer ou ter se não fosse por Cristo. Outra coisa que nós não podemos perder, sempre está lembrando, é a promessa que Cristo voltará outra vez. Oh, aleluia! Jesus voltará. Olha só, 1 Tessalonicenses, desculpa aí, o dobra-língua. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor, oh aleluia, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui vem falando que a gente não pode esquecer. O povo de Deus está esquecendo que o Senhor Jesus
o sacrifício dele não foi para a gente ficar só aqui na terra, né? A palavra de Deus diz que se nós esperamos em Deus só aqui na terra, nós somos miseráveis, né? Nós não podemos perder na nossa memória, não podemos esquecer que Jesus vai voltar. E nós temos que estar preparados para a volta de Cristo. Temos que estar desejosos da volta de Cristo, porque nós estamos passando uns tempos que está cada vez mais chegando próximo, que é o tempo da volta de Cristo. Essa pandemia, eu creio que é um sinal, não da grande tribulação, né? Esqueci agora do que vem antes, papai. Lembrei, princípio das dores. Pode ser os princípios das dores. E nós temos visto aí as pessoas uns nessa pandemia se achegaram a Deus, foram curados, oh aleluia, foram restaurados. Outros nessa pandemia se desesperaram e acharam que Deus perdeu o controle. Amado, Deus está no controle. Todas as coisas, presta atenção, todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados para o seu propósito. Então, se está acontecendo alguma coisa, entenda que tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem propósito, tem tempo. Então, eu quero te incentivar a não esquecer dessas 5 coisas que nós não podemos esquecer, né? O dia que aceitamos Jesus, o sacrifício de Cristo em nosso favor, aquilo que temos ouvido e recebido do Senhor, não esqueça da palavra. Deus ministra ao teu coração todo dia, não esqueça que Ele está ministrando, que Ele está falando, esforça-te, tem bom ânimo, não te espante, não te assuste, que eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Oh, aleluia! Não esquecer dos milagres que nós temos recebido e não perdendo de vista as promessas que o Senhor vai voltar. Ele vai voltar. Amém? Que essa palavra venha encher o teu coração de esperança e eu quero que você exercite isso. Nunca esqueça daquilo que Deus tem te falado. Até as correções que Deus tem feito para você, não esqueça que é para o nosso bem. Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Um beijo, tenha um final de tarde abençoado. Fica na paz do Senhor Jesus.